entidade que tem que zelar pelas ações que podem ser tomadas, a gente se preocupa com isso e foi esse o objetivo de termos convidado o Coronel Telhado para que ele possa elucidar algumas possíveis ações que nós possamos vir a tomar ou que medidas nós podemos apoiar para que daqui a um certo tempo tenhamos uma condição de habitação em São Paulo melhor do que temos hoje. Essa questão da segurança, ela realmente acaba sendo o fator que mais preocupa em estatísticas de diversos órgãos que nós verificamos. E foi esse o objetivo, então, de promover essa palestra para que nós todos possamos aprender um pouquinho. Então, eu queria convidar o Coronel para fazer uso da palavra, fique à vontade. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer ao convite, fui procurado pelo registro, pelo Fernando, nos fizeram esse convite, junto com o venerado Ricardo. Eu quero agradecer pelo convite, pela honra de estar com todos os senhores e senhoras aqui nessa noite. Quero agradecer também ao grão-mestre do Estado de São Paulo, Marinho, também ao sapientíssimo, acertei? O sapientíssimo Cláudio Roque Bono. Uma boa noite, muito obrigado pela presença. Nós somos convidados aqui para conversarmos sobre segurança pública. Até o título da palestra, vou até me dar o direito de lê-lo, é um título até bonito, título que chama a minha atenção. O título é Ações Práticas e Objetivas para a Sociedade Promover Mudanças Necessárias para a Proteção e Defesa de Nossos Filhos. É um tema interessante, é um tema que mexe com todos nós, porquanto eu vou dar o direito de ficar de serviço, vou ficar de costas para os senhores aqui. Eu me sinto até embaraçado de dar as costas para as pessoas, mas até pela disponibilidade da sala eu vou ter que dar as costas para mim em determinado momento. Quero agradecer não só a presença, como eu estou vendo vários amigos aqui, vi o Cabo Reis aqui, foi da minha equipe de tático móvel no 4º Batalhão, vi o professor De Rose, vi o pai do Fernando, que fizemos faculdade junto, enfim, os que eu já pude conversar, e várias pessoas que nos vieram cumprimentar aqui. Então nós estamos muito à vontade de conversarmos, porque nós estamos todos do mesmo lado, na mesma situação. Como já foi lido aqui, eu sou coronel da Polícia Militar, tenho 52 anos de idade, ingressei na Polícia Militar com 17 anos, servi as tropas da Polícia Militar durante 33 anos, me aposentei em 2011 devido até uma mudança na legislação, houve uma mudança e eu fui obrigado a me aposentar. Por mim, tenho certeza, eu estaria na Polícia Militar até hoje, se possível comandando a rota, que é o meu batalhão do coração, apesar que aqui no 4º Batalhão também tive várias passagens na minha carreira, comandei esse batalhão internamente como major e tenho um grande carinho pela área do 4º Batalhão. Meu filho serviu aqui também, hoje meu filho é tenente de rota, então tivemos uma carreira praticamente similar. E quando nós falamos de segurança pública, a gente conhece um pouquinho do assunto. Segurança pública é um assunto que diz interesse a todos nós. Eu costumo dizer, venerável, lá na Câmara Municipal, que segurança pública é um assunto apolítico. Não depende de partido político, não depende de classe social. Todos nós estamos diretamente envolvidos no assunto de segurança pública. Eu até achava que nessa campanha, devido aos números problemas que o Brasil vem atravessando, eu achava que segurança pública seria um dos temas recorrentes na campanha. Eu notei até assustado que assim não tem sido. Normalmente na campanha tem se falado muito em economia, mas segurança pública é um assunto que sempre é deixado de lado. Por quê? Porque nós no Brasil nós temos uma cultura de não valorizar a segurança pública. Nós só lembramos de segurança pública quando nós estamos no meio do problema. Aí sim nós damos atenção àquele assunto e nos punimos por não termos tomado atitudes anteriores. Então, segurança pública, a primeira coisa que tem muito a ver com prevenção. Como dizia o título da palestra, o que nós podemos fazer, quais são as ações que devemos tomar para procurar melhorar a segurança pública, principalmente para os nossos filhos. E são vários temas que nós temos que discutir aqui. Se nós assim o fizéssemos, ficaríamos a noite toda, porque o assunto é muito extensivo. Eu fui informado que eu tenho aproximadamente 40 minutos, pedi para o Fernando controlar meu tempo, que eu falo demais, então Fernando de olho aí. A primeira coisa que nós temos que entender, o Brasil, ele sofre por uma crise terrível de segurança, principalmente porque nós temos uma crise de autoridade. O Brasil, ele acredita hoje, devido a uma série de fatores, que a autoridade, o assunto autoridade, significa autoritarismo, são coisas diferentes. Nós exercemos autoridade dentro da nossa família, onde o pai e a mãe têm que ter autoridade sobre o filho. E todos nós que somos pais e mães,
sabemos que se não tivermos autoridade sobre nossos filhos, nós vamos perder o filho futuramente, ou para o crime, ou para o traficante, ou ele se perder na vida, porque nós não conseguimos fazer entender o que significa viver em sociedade. Então o brasileiro em geral, ele tem um problema muito sério com a autoridade. É uma coisa difícil do brasileiro entender. É um problema cultural. Se nós formos voltar na história, nós vamos voltar no tempo da colonização do Brasil, onde nós tivemos um país colonizado pelos portugueses, que ao invés de investir num país com cultura, com educação, os portugueses no passado investiram no Brasil com os degredados. Já começou errado a partir daí. Quem vinha para o Brasil eram os desterrados, que haviam cometido crime, que haviam cometido algum tipo de coisa ilegal em Portugal, eram mandados para cá. Então nós já entramos nessa situação. O índio indolente juntou com aqueles que não tinham uma boa índole, acabou tendo um problema sério aqui no Brasil. O Brasil isso vem rolando há anos, vem se tornando uma realidade há anos. Até o final do século XIX, final do século XX, nós tínhamos uma parte muito forte na questão de tradição, na questão de cultura. Apesar do país sofrer com falta de cultura, era um país muito atrasado, mas nós investíamos nisso. Os jovens abastados iam para a Europa estudar, voltavam. Nós temos aí construções no começo do século XX que notam que eram grandes coisas que pensavam para o Brasil. E assim foi no início do século XX até aproximadamente os anos 60, quando então nós temos a Revolução de 64, o golpe militar, chamem como quiserem, ou contra a Revolução, chamem como quiserem. A partir daí começa o problema da segurança do Brasil. Começa o problema da segurança do Brasil. Com o golpe militar, com os militares no poder, passou-se através dos anos, depois, quando se chegou nos anos 80 e se chegou na anistia, passou-se a se entender que quando nós falamos em segurança, já se liga a segurança ao golpe militar. Quando se fala em polícia, já se liga o assunto de polícia à tortura. Quando se fala em criminalidade, o brasileiro tem mania de achar que o criminoso é um bandoleiro, é alguém que luta contra a sociedade, é algo romântico. Se criou essa imagem de relacionar o criminoso com a vítima da sociedade. Se criou a imagem de relacionar o policial com o algoz da sociedade. E nós estamos pagando caro por isso hoje. Hoje nós temos a situação no Brasil praticamente invertida. Nós, cidadãos de bem, que pagamos nossos impostos, estamos trancados dentro de casa. Todos os senhores estão aqui, o seu carro está lá fora, ele tem seguro, ele tem alarme se ele não for blindado. Porque nós não podemos mais sair da nossa casa. Nossas esposas não podem sair de casa carregando uma joia. O celular mais caro estão arriscados a ser roubado, quiçá mortas por causa do celular. Então nós chegamos num ponto onde se perdeu completamente o controle. E o pior não é isso. O pior é que tem muitas pessoas, muita gente envolvida, autoridade, imprensa, pessoas de alto gabarito, achando isso normal. Tem pessoas que acham isso normal. Por quê? Porque tem uma condição financeira melhor, normalmente andam com segurança, normalmente moram em lugares mais abastados e não vive a violência que o povo vive, que nós, pessoas comuns, vivemos. Então, o que eu entendo que a primeira coisa que precisa ser feita no Brasil, e com urgência, é uma mudança na nossa legislação. A nossa legislação, ela trabalha sério, é uma legislação forte, é uma legislação correta, mas a maneira da imputação das penas é muito complicada. Nós temos aqui no Brasil, começa da seguinte maneira: o indivíduo pratica uma série de crimes, ele é condenado a 110 anos de cadeia, ele vai puxar no máximo 30 anos. Esses 30 anos devido a bom comportamento, devido a ser primário, etc, a prestar serviço na cadeia, ele acaba saindo com 20, quiçá 15 anos. Então, se o cara comete um crime com 20 anos, com 35, 40 anos ele está na rua novamente e não está corrigido, porque cadeia no Brasil não corrige ninguém. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, mudar a nossa legislação. A nossa legislação, ela precisa encarar o crime como uma coisa terrível para a sociedade. A nossa legislação precisa botar o criminoso no lugar dele. O lugar do criminoso é na cadeia. Eu sou frontalmente contra a pena de morte. Eu sou frontalmente contra a pena de morte. Porque eu entendo que o indivíduo que pratica uma violência, pratica um crime, ele tem que pagar por todos os dias da sua vida. Ele tem que levantar todos os dias e lembrar o que ele fez. E ele tem que servir de exemplo para os demais. Porque eu cito isso classicamente nas minhas palestras. Eu cito o exemplo do menor de idade, de menor, que faz o que quer. Hoje, um garoto da periferia, que tem 14, 15 anos, aquele garoto que é correto, que estuda,
levanta às 5 horas da manhã, levanta às 6 horas da manhã, pega a sua marmita, vai para o ponto de ônibus lotado, pega o ônibus lotado, chega no serviço, 7h, 8 horas, trabalha o dia inteiro, come sua marmita, sai, vai para uma escola, chega em casa às 11 horas da noite, 11h30, outro dia, repete toda essa rotina, final de semana, de sábado ele trabalha, porque eu falo isso, porque eu fiz isso a minha adolescência, antes de entrar na polícia, eu fiz isso a vida toda. Então ele tem aquela rotina de trabalho, e para o jovem, e sempre quer ter o seu carro, quer ter um tênis novo, quer ter uma roupa nova, o jovem ele luta para ter essas coisas, porque ele tem interesse nisso aí, e ele quer se sentir útil também. Mas esse jovem, quando ele sai de casa, ele nota que tem outro jovem, da mesma idade dele, com uma pistola na cinta, andando numa moto roubada na vida, empinando a moto, e as menininhas tudo fogosas, porque quer andar de moto também, tudo dando bola pro vagabundo, porque ele é o nerd da história. Ele é o nerd da história, aquele que levanta e estuda, é o bobão da história, porque ele não tem uma moto, ele não tem uma pistola na cinta, ele não tem joia para dar para a namorada, ele não leva a namorada para lugar nenhum, porque ele também não tem tempo de ir. Então, aquele jovem observa isso e fala, poxa, eu estou trabalhando tanto, estudando tanto, e esse que não faz nada ainda tem valor, porque todo mundo gosta dele, porque é um cara descolado, é um cara bacana. Aí a polícia vem e prende esse indivíduo. Ele é menor de idade, é preso com a pistola, com uma moto roubada, vai para o distrito, passa lá um mês na Fundação Casa, 2 meses, e está de novo. Dali 2 meses, novamente ele está na vila, com uma outra moto roubada, com outra pistola na cinta, e as menininhas tudo em volta dele. Esse jovem pensa o quê? Para que eu vou estudar? Para que eu vou trabalhar de sol a sol, se eu posso fazer um assalto e ganhar uma moto? O que é que a cabeça do jovem pensa? Hoje nós adultos temos um pensamento firmado a respeito disso, mas o jovem não. O jovem não. Hoje o nosso jovem, ele não tem parâmetro. Hoje o nosso jovem, ele tem uma lei que o proíbe de trabalhar, como todos nós aqui começamos com 12, 13 anos a trabalhar. Eu fui servente de pedreiro com 13 anos, depois fui office boy aqui na Ótica da Lapa do Sr. Irineu Iguchi, e depois entrei na Polícia Militar. Todos nós fizemos isso, tenho certeza que todos os senhores aqui presentes fizeram isso. Hoje o jovem de 15, 16 anos, ele não consegue trabalhar. E tem um termo que fala que mente vazia, oficina do inimigo. Não é verdade? Por quê? Porque ele não tem o que fazer, começa a fazer besteira. Então ele vai ficar até 2 horas, 3 horas, 4, 5, 6 horas da manhã no baile funk, porque ele não tem que levantar no outro dia para trabalhar. Ele não tem compromisso nenhum, ele vai querer juntar 3, 2 amiguinhos e fazer um assalto para roubar uma loja, roubar uma pessoa para comprar um tênis de R$1.000. Eu lembro de exemplos clássicos aqui de um menino que morreu há uns meses atrás, um ano atrás, morreu com um tênis de R$900. E o menino era trabalhador. E o vagabundo que matou esse menino, ele matou porque ele queria o tênis do menino, só que ele não trabalhava. E como é que fica esse jovem na sociedade? Nós nem lembramos o nome dele. E tem um nome que eu sempre costumo dizer, um jovem que chegava em casa lá na Zona Leste, na Moca, chamado Vitor Hugo, e ele chegava um dia na sua residência e foi abordado por um criminoso que quis roubar o celular dele, e ele, quando foi tirar a mochila para dar o celular, ele acabou sendo morto pelo criminoso. Menino de 17 anos, filho único, menino trabalhador, estava fazendo jornalismo. Essa hora deve estar, nem sei o que resta dentro do caixão, deve restar muita coisa. Como é que fica essa família? Como é que fica esse jovem? E sempre alguém diz, mas, poxa, o rapaz que matou também, ele não queria matar. Ele se assustou. Foi sem querer. Por quê, meus amigos? Porque aqui no Brasil, além de nós não valorizarmos as forças de segurança, nós sempre vitimamos o criminoso. Notem a imprensa, notem qualquer tipo de ocorrência. O criminoso, ele é sempre vitimado. E a vítima é sempre incriminada. Eu vou citar um exemplo que as mulheres vão entender bem, como nós temos várias senhoras presentes, o crime de estupro. Então, o crime que eu acho que a mulher acha o crime mais odioso que tem para uma mulher é o estupro. Não é verdade? A senhora já deve ter ouvido, mas o que essa mulher estava fazendo lá? Ela precisava usar esse tipo de roupa? Será que ela não deu razão para... Ou seja, nós começamos a achar um motivo para a mulher ter sido estuprada. E quando acontece isso com um policial, com um cidadão que está chegando em casa, pô, mas o cara também, né, ele precisava estar com todo esse dinheiro no bolso. Ou seja, o cara trabalhou e está com dinheiro no bolso, ele é culpado por ter sido roubado. Pô, mas ele precisava usar um relógio desse valor? Mas para que um celular tão caro? Bom, também porque não pôs vidro blindado no carro. Então a gente justifica a ação do criminoso. Isso é um modo de pensar que foi criado ao longo desses 40 anos, desde do golpe militar. Por quê? Eu disse, tudo que se refere à polícia é visto como militarismo, golpe militar, ditadura, tortura.
E o criminoso? Não, o criminoso é aquele que luta pela liberdade, ele luta contra a sociedade, ele não aceita a sociedade. Isso está arraigado na nossa sociedade. Isso está arraigado na nossa... E eu falo isso com certeza, porque eu sou policial militar e patrulhei essas ruas 33 anos. No Tático Móvel, na Rádio Patrulha, na Rota, sou um dos fundadores do GAT. E eu cansei de pegar a ocorrência, cansei de trocar tiro com bandido, como foi lido que eu fui baleado 2 vezes, uma vez como tenente aqui no 4º batalhão, tenente de rota, e outras vezes como capitão aqui no 4º batalhão, em 2010, saindo da minha casa no sábado de manhã, dia 31 de julho de 2010, eu fui alvejado com 11 tiros de pistola. Eu manobrava meu carro, eu o comandante da rota, a gente combatendo o crime forte, o crime organizado. Então o que o bandido pensou, o 01 do PCC? Pensou, vamos matar o comandante, que é a rota sossega. São burro, né? São burro. Bom, se não fosse burro, não era bandido, né? Bandido é um bicho burro. E o safado foi lá tentar me matar no sábado de manhã, dia 31 de julho. E me deu 11, eu manobrava o carro, quando eu entrei em guerra no carro, parou eu estava com uma Pajero, aquela pequena TR4, não blindada, porque eu não tenho dinheiro para ter carro blindado, eu sou policial militar, não tenho dinheiro para ter um carro blindado, entendeu? Eu vivo dos meus pagos salários. Hoje eu estou bem, eu sou coronel aposentado, eu sou vereador, não estou tão ruim, não. Hoje eu estou, graças a Deus, louvado seja Deus, hoje eu estou ganhando salário razoável, eu não posso reclamar. Mas como policial militar, a vida toda eu tive que fazer bico. O policial militar honesto, ele tem que fazer bico na sua hora de folga, para se completar o seu salário. E eu sempre fiz e não tenho vergonha. Não tenho vergonha de falar isso, porque hoje eu tenho um filho tenente que seguiu meus passos, é um menino honrado, a minha filha é advogada, formada, então eu tenho uns filhos maravilhosos que Deus me deu, e seguir os passos que eu acho que eu dei para eles. Então eu acho que eu tenho motivo para mergulhar nisso. Então trabalhei muito na minha vida, trabalho até hoje, graças a Deus. E quando eu entrei com a Pajero de ré na garagem, parou um carro na minha frente, como daqui para a câmera aproximadamente, e o indivíduo abriu o vidro, olhando para mim, talvez para conferir se era eu mesmo, né? Eu até achei que ele fosse me fazer uma pergunta. Se ele tivesse me chamado, eu tinha descido do carro e na direção do carro. Porque você nunca, por mais que você seja experiente, você nunca acha que o cara vai parar na sua casa e dar tiro na sua cara. Alguém espera isso aqui? Eu também não esperava. Apesar de ser o comandante da rota, eu não esperava. Ele abriu, olhou para mim e de repente colocou uma pistola para fora e pau. Só tive tempo de me abaixar dentro do carro e ficar tomando tiro. Esperando onde ia doer primeiro. É uma sensação que eu não quero que nenhum de vocês sintam. Tomei 11 tiros, os tiros acertaram de frente, deu perda total no meu carro. Os tiros pararam tudo no bloco do motor, furaram os pneus, o radiador, parou no bloco do motor. Graças a Deus, eu digo graças a Deus, se não fosse Deus eu não estaria aqui. O criminoso não teve coragem de descer do carro para vir até a minha porta para me matar, porque ele achou que eu devia estar armado, que eu ia dar tiro dele, enfim, graças a Deus ele não teve essa coragem. E fugiu, graças a Deus eu estou vivo aquí. Ele acabou morrendo um mês depois trocando tiro com a rota, não vai dar mais trabalho para ninguém. Agora, lembra que eu falei para vocês, a gente vitimar o criminoso, incriminar a vítima? Sabe o que se comentou grandemente na época? Que eu teria montado o atentado. Até parece que alguém vai dar tiro no comandante da rota. Vocês acham que alguém vai ter coragem? Não, foi o coronel Telhado que montou isso aí para se promover. Então essa é a nossa sociedade. Você passa por violência, você é violentado diariamente e as pessoas não acreditam. Aí quando você morre, a pessoa fala, nossa, será que morreu mesmo? Então nós chegamos num ponto, meus amigos, que nós temos que exigir mudanças. Como eu disse, a primeira mudança é a mudança na legislação. Precisamos rever nossa legislação. Ela precisa rever as penas, precisamos rever o nosso estatuto do menor e da criança e adolescente. Temos advogados aqui? Temos advogados bastante. O estatuto da criança e do adolescente, o legislador, quando fez o estatuto, ele fez com a melhor das duas intenções, que era proteger o menor abandonado, era proteger o menor incapaz. A intenção da lei sempre é a melhor possível. Só que o estatuto da criança e do adolescente criou um monstro, virou um Frankenstein. Hoje nós temos milhares de jovens praticando crimes hediondos, protegidos pela lei. Ele entra na sua casa, barbariza sua mulher na sua frente, se deixar vocês vivos, você tem que dar graças a Deus ainda, e está tudo certo. Se ele for preso, ele vai puxar uma pena de 1 ano, 2 anos, e daqui com 19, 20 anos ele está saindo da cadeia, está tudo certo. Ele não sabia o que ele fazia. Nós não podemos continuar assim. Nós não podemos continuar assim. Uma outra coisa que eu sempre falo, que nós temos que mudar nosso coração, é a lei do desarmamento.
Foi feita uma enquete na época que o povo achava, e 60% foi favorável à população andar armada. Eu sou favorável. Eu sou favorável ao cidadão se defender. É um direito do cidadão. Desde que o homem estava na caverna, ele tinha o direito de se defender. Aí a pessoa chega e fala assim para mim, o pessoal fala assim para mim, é um absurdo, isso é hiper perigoso. Porque se a pessoa tiver uma briga de trânsito, uma vai puxar uma arma e dar um tiro no outro. Realmente, pode acontecer, pode. É um absurdo que a arma está na casa, a criança vai mexer, pode. Aconteceu muito isso, criança morrer assim. É uma tragédia, isso é uma desgraça. Queira Deus que isso não aconteça, mas acontece. Aí a pessoa fala, mas não podemos liberar armamento para a população, porque vai morrer muita gente. Então eu digo a todos os senhores e senhoras aqui, vamos recolher a CNH de todo mundo então. Porque morre um monte de gente no trânsito também fazendo absurdo. É a mesma coisa. A pessoa quando é armada, ela tem que ser habilitada, ela tem que ter curso de habilitação, ela tem que passar por um exame psicológico. Em 2012 morreram 60 mil brasileiros no trânsito de São Paulo, do Brasil. 60 mil brasileiros mortos no trânsito. Na Guerra do Vietnã, que foi de 61 a 1975, morreram 58 mil americanos numa guerra. Aqui no Brasil morreram num ano 60 mil pessoas no trânsito. Vítimas de arma de fogo, 50 mil pessoas. Eu digo aos senhores, 50 mil pessoas. O criminoso, o bandido, ele não respeita a lei, por isso que ele é bandido, né? Ele não respeita a lei. Então não adianta você falar que a lei o bandido não vai respeitar a lei nunca. O bandido não está nem aí se tem lei de armamento ou desarmamento, ele vai andar de fuzil na rua. E eles estão andando de fuzil. Aliás, não sei se vocês viram no jornal hoje, estava vendo lá um jornal do Litoral, onde foram condenados 3 indivíduos por tráfico de armas, estavam trazendo fuzis dentro de um navio americano. Imagine quantos fuzis tem entrado no Brasil, porque segurança não existe. E o cara que vai usar fuzil, ele está preocupado se tem porte de arma ou não está preocupado. Quem está preocupado em cumprir a lei somos nós, cidadãos. Se nós queremos cumprir a lei, então que vamos liberar armamento e controlar isso. Eu falo sempre, o pessoal que mora no sítio, você mora no sítio, sua esposa, seus filhos, você não tem uma arma para se defender de uma onça. Se você for pego com uma espingarda para se defender de uma onça, você vai preso em flagrante. Agora imagine se cair 2, 3 vagabundos dentro do seu sítio, o que vai acontecer com você? Ah, o vizinho viu, vai chamar a polícia. Tudo bem. Quantos minutos vai demorar essa viatura? 10, 15, 20 minutos, 1 hora? O que vai acontecer com você nesse tempo? A lei diz, a casa é o asilo inviolável do cidadão. Não está escrito na lei isso? Os advogados presentes, está escrito ou não está? Invasão de domicílio. Só que como é que você vai defender o seu domicílio? Como é que você vai defender? Então, gente, está na hora de mudar essa legislação brasileira que é tacanha, que é hipócrita. A nossa legislação, ela é vista como uma comédia, porque ela só age contra o cidadão. Se você, no momento de desespero, você pegar um saco de açúcar no mercado, você vai preso por furto. E vai ficar preso, vai gastar um absurdo com um advogado, e vão falar um absurdo de você. O cara rouba um banco daqui um mês, ele está na rua. Porque a nossa lei permite isso. Então nós precisamos urgentemente mudar a nossa legislação. Segunda coisa que nós precisamos mudar é cultura. Nós precisamos ter uma cultura de segurança. Não adianta você ter uma polícia eficaz se a população não tem cultura de segurança. Nós adoramos falar da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Suécia, da Suíça. Realmente são países maravilhosos. Só que é só observar a cultura desse povo. Lá o povo se protege. Lá o povo cumpre a lei e exige que a lei seja cumprida. Aqui no Brasil não. Aqui o povo não cumpre a lei, não quer que seja cumprida, e quando tem um problema com ele quer que a polícia mate o cara, mas fora isso não quer cumprir a lei. Aqui o cidadão não consegue ficar sem dirigir falando no telefone. Ele não consegue respeitar um semáforo vermelho. Ele não consegue respeitar uma vaga de deficiente. E quer exigir providências. Isso é um problema de cultura. Você já viu aqueles filmes americanos, aqueles vídeos policiais, alguém já viu aqui? Começa uma perseguição, uma viatura perseguindo um carro, que até então não se sabe se é uma mulher sem habilitação, se é um indivíduo embriagado, se é um criminoso, um bandido. Começa uma perseguição numa autoestrada, e aquele carro bate em 20 carros fugindo, vem 200 viaturas, bate um monte de carro, aí no final o cara cai no carro, aí vem uns 20 polícias, sobe em cima do cara, prende, põe algema, e no final o narrador fala, graças à ação enérgica da polícia, mais um criminoso foi retirado das ruas. O cara com umas 20 viaturas destruídas, mais uns 10 carros não tinha nada a ver, ele é elogiado porque a polícia agiu firme. Aqui, nós vamos para a rua,
trocamos um tiro com um vagabundo armado, de fuzil, e a pessoa pergunta para você, mas precisava matar o cara? Precisava trocar tiro com o cara? Oh, mas essa polícia é violenta. Ontem, essa semana, segunda-feira, terça-feira, eu vi na Folha de São Paulo, no editorial, uma matéria metendo o pau no governo do PSDB em São Paulo. Tudo bem, eu acho que cada um tem o seu direito, o seu ponto de vista, cada um fale bem ou fale mal de quem quiser. Mas durante o transcorrer da matéria, o cidadão que escrevia, que é um esquerdóide babaca, que não sabe o que fala, porque é ideologista, não sabe o que está falando. Ele dizia, falou, e veio falar da polícia. A polícia de São Paulo, que mata muito mais do que a polícia americana, e depois meteu o pau na gente. Só que ele esqueceu de falar que morre muito mais do que qualquer polícia do mundo. Esse ano morreram mais de 70 policiais militares. Mais de 70 policiais. Alguém está preocupado com isso? Não. Eles estão preocupados se os dois pichadores eram bandidos ou não. Aliás, a equipe está recolhida. Não tem nada contra a equipe. Não tem uma prova contra a equipe. Mas a família falou que eles não davam armado. Os caras têm passagem por polícia e tal. Entraram, quem viu, eu acho que os caras entraram com jaqueta, com bolsa, não, mas não. Então não se prova nada contra o policial, mas já joga o policial na cadeia. A semana retrasada, teve o julgamento de uma equipe de rota, que era meus comandados, ficou 3 anos presa essa equipe, 4 pais de família, 3 anos presos no Romão Gomes, esses homens ficaram, por causa do homicídio que aconteceu em Osasco, que mataram um bandido do PCC. E a família jurava ali pé junto que ele não tinha arma, que ele era boa pessoa, ele era registrado. Por que vocês não acham que o bandido do PCC é um criminoso, um coitado que mora numa favela que não é não, viu? O cara que está no PCC hoje, ele tem trabalho, ele é registrado, ele tem um posto, ele tem cargo público, ele está na política, ele está na polícia, ele está no Ministério Público, ele está no jornalismo. Não é mais um coitadinho que mora em favela, não. Então esse indivíduo que morreu trocando tiro com a rota, trabalhava numa empresa, era registrado, só que era um bandido de primeira qualidade. Tanto que ele morreu, o que aconteceu no bar? Começaram a tocar fogo em ônibus, fogo em pneu, que é coisa do crime organizado. Mas não, a equipe ficou 3 anos presa, 3 anos jogado no lixo para 4 pais de família, sem provas, bandido que eu falei para vocês, mata a polícia, rouba banco, dali 1 mês, dali 2 meses está na rua. A situação da polícia é muito difícil hoje, muito difícil. Policial militar, hoje todos os policiais militares estão com as barbas no olho. Primeiro que nós estamos correndo de mosca. Segundo, que tudo que nós fazemos está errado, porque já parte do princípio de que o policial militar está errado. E esses princípios vêm das próprias autoridades. Quando o atual secretário de Segurança Pública assumiu, eu posso falar com tranquilidade, porque eu sou do PSDB também, então eu posso criticar a minha casa, fico à vontade de criticar. A primeira coisa que ele fez, uma arbitrariedade, proibiu o policial militar de socorrer indivíduo baleado. Os senhores sabem aqui, os advogados me ajudem, por favor, que se você se deparar com uma pessoa ferida na rua, você tem obrigação de socorrer essa pessoa. Se você assim não o fizer, você entra numa comissão de socorro. E o indivíduo baleado, a característica maior do indivíduo baleado, qual é que é? Sangramento. O bicho está sangrando, o tiro sangra pra caramba, e eu sei muito bem o que é isso, dói demais. Se você, o socorro imediato é tirar o cara daí e levar o cara o mais rápido possível para o pronto-socorro, para fazer um tamponamento, estancar o sangue, fazer uma intervenção cirúrgica, isso é imediato. Só que foi proibido a polícia militar fazer esse tipo de socorro. Então, em todo o Brasil, em toda a nossa nação brasileira, só existe um cidadão que é proibido de socorrer um cara baleado, é o policial militar do Estado de São Paulo. Nós estamos proibidos, e os policiais militares que assim oficiais ficaram presos, responderam o processo até para ser mandado embora da polícia militar. Por quê? Porque o secretário de Segurança Pública, ele fala que não é por causa disso, que é para preservar o local do crime. É mentira. O secretário de Segurança Pública parte do princípio de que o policial militar vai colocar dentro da viatura e vai matar o cara. É isso que se pensa. A partir do momento que o chefe de polícia pensa isso, o que os senhores esperam que a população deve pensar? Como é que os senhores querem que uma polícia trabalhe dessa maneira? Então nós precisamos rever toda a nossa parte cultural, toda a nossa parte estrutural. Uma sociedade só é forte e só tem uma segurança forte se ela tiver uma polícia forte. A polícia militar erra e muito. A polícia militar, a polícia civil, todas as forças de segurança erram, porque ninguém é perfeito. Os homens da polícia militar vêm do povo, não são anjos. Eles vêm do povo, eles são formados, são selecionados, mas mesmo assim muitos erram. E quando a gente erra, custa uma vida. É muito difícil ser policial. Mas são 100 mil homens e mulheres
que nesse momento estão nas ruas em São Paulo. A Polícia Militar tem uma média de 35 mil ocorrências por dia, só aqui na cidade de São Paulo. E a gente ouve falar o quê? A gente ouve falar de ocorrências ruins. Uma média de 35 mil ocorrências por dia. Quando uma ocorrência sai errada, se fala em impropérios e absurdo da polícia. Só se fala coisa ruim, só se fala coisa ruim, só se fala coisa ruim. O que fica na nossa cabeça? A coisa ruim. Então, a sociedade hoje não confia na polícia, porque só ouve coisa ruim. A nossa lei, ultrapassada, tacanha, hipócrita. Quem que está fortalecido nessa história toda? Quem está fortalecido nessa história toda? O criminoso. Hoje qualquer criminoso, se vocês saírem daqui, forem abordados por um ou dois criminosos, e de repente vocês tiverem dois, e tomarem a arma criminosa, ainda dar um pau nele, e vocês serem iniciados de inquérito por lesão corporal. E o criminoso vai ser vítima de vocês, e vocês vão ter que responder por isso. Se vocês tiverem uma arma em casa e matarem o criminoso, periga ser autuado em flagrante, com certeza serão autuado em flagrante. Se vocês atropelarem um criminoso que tiver com uma arma na sua frente para te roubar, vocês vão entrar no flagrante de homicídio. A lei tem que ser cumprida? Sem dúvida a lei tem que ser cumprida. Mas nós precisamos entender que a lei é feita para quem está dentro da lei. Ela tem que proteger quem está dentro da lei. E não, aqui no Brasil, a lei só protege quem está fora da lei. Eu vi uma matéria que dizia o seguinte na Inglaterra. O pessoal da Inglaterra estava super curioso com a gente. Eles achavam a nossa lei maravilhosa. Eles nunca viram uma lei que ajudasse tanto a procurar ajudar o crime. Tentar ver o lado do criminoso, coitado do criminoso. Eu falei, eles acham isso maravilhoso, porque eles moram aqui. Vai você na Inglaterra e pisa num jardim, para ver se na hora você não toma uma atropelada de qualquer cidadão. Eu passava um dia em Londres, pleno Victoria Station, no centro de Londres, eu vi um cidadão caindo no chão, um africano, eu vi uns 10 polícias em cima dele, pisando na cabeça, colocando algema, segurando com truculência, e ninguém, oh, mas o que vocês estão fazendo? O que é isso? Coitado do cidadão, ninguém, porque sabe que a polícia está agindo, está prendendo alguém que merece ser preso. Aqui no Brasil, você pega o ladrão que está roubando um carro, já fala assim, não, mas não precisa pôr algema, mas não precisa fazer isso, mas não precisa fazer aquilo. Olha, eu estou filmando, viu? Eu anotei o nome do policial. Ou seja, nem sabe o que está acontecendo, mas já está querendo ferrar o policial. Então, note, os senhores e senhoras aqui, o problema cultural. O pessoal parte do princípio de que o criminoso é sempre um coitado. E quando nós pensarmos assim, meus amigos, nós seremos as vítimas desse pensamento. Nós temos que entender que nós temos que apoiar as forças de segurança, mesmo quando elas erram. É difícil falar isso, é difícil entender isso. Mas nós temos que entender que quando a polícia erra, a própria polícia toma providência. Por ano, mais de 1000 policiais militares são expulsos das fileiras da Polícia Militar. Nós não deixamos nenhuma denúncia sem ser averiguada, nenhuma. Nós temos uma corregedoria que trabalha forte, o Rei está aqui e sabe disso, foi policial militar e sabe disso, que trabalha forte com as denúncias. Aquele papo de corporativismo, de autoproteção, isso não existe. Na Polícia Militar isso não existe. Então tenho certeza que o que acontece de errado na polícia, sendo denunciado, vai ser providenciado. Policiais rodoviários, policial de trânsito, que às vezes, para quebrar uma multa, pega R$10, eu vi policial. Eu prendi um policial com 28 anos de serviço. 28 anos de polícia, ele foi expulso da polícia por causa de R$10. Poxa, mas precisa de tanto? Precisa. Eu vou ver aqui o venerado mesmo falando, quando dava a condecoração aqui pro Souza Neto, muito bem dada a medalha que não merece. Eu ouvi falando aqui de trabalhar com correção, trabalhar com legitimidade. Nós não podemos aceitar coisa errada, precisamos parar com essa mania de achar que tudo tem um jeito, de achar que tudo dá para quebrar o galho. Não dá. Ou nós estamos do lado da lei, ou nós estamos contra a lei. Não existe outra maneira de se trabalhar. Quando nós falamos em países desenvolvidos e admiramos aquela maneira de se trabalhar, e pense em tudo que eu estou falando, eles simplesmente trabalham forte dentro da lei. Se o indivíduo está fora da lei, ele vai sofrer todos os rigores da lei. Eu vi outro dia uma filmagem de um policial abordando uma senhora, uma mulher pequenininha, devia ter 1,5 metro, pequenininha mesmo, e o policial quase 10 metros de altura. E quando ele vai abordar a mulher, ela já estava nervosa, não sei se ela aconteceu alguma coisa na ocorrência em si, ela pegou e apontou o dedo para o nariz do policial. Ela apontou simplesmente. O policial não pensou 2 vezes, deu uma chave no braço dela, pegou ela no colo, eu vi, né? Levou para dentro. A
Algemou a mulher com a mulher na viatura, acabou. Desacata a autoridade. Vocês imaginam isso aqui no Brasil? Alguém imagina isso aqui? Ah, que absurdo. É lei. É lei. Então, ou nós cumprimos a lei, ou não cumprimos a lei. Não tem meio gráfico para a gente. Ou cumpre ou não cumpre. Não tem zero muro. É por isso que o Brasil não vai para frente, porque nós procuramos dar um jeitinho em tudo. Nós estamos com a cúpula do PT toda presa lá. Mas imagina, são perseguidos políticos. São vítimas do regime. O cara sai e faz gesto de guerreiro. E um monte de gente bate em palma. Realmente, que absurdo prender essas pessoas que lutaram tanto pela liberdade. Será? Será? Mas não, nós estamos tentando justificar. Nós temos um deputado estadual foragido da justiça, criminoso, assaltante de supermercado. Mas não, está se justificando e o pessoal batendo palma. Então nós temos que mudar nossa postura, precisamos mudar nossa conduta. Para nós melhorarmos, todos nós somos responsáveis por essa melhora. Nós precisamos de uma polícia forte, muito forte. Eu chamo essa polícia forte de polícia democrática. Eu estive em Israel o ano passado, fazendo um curso lá com o pessoal da Câmara Municipal, e as várias coisas que eu vi em Israel, que agora passa uma situação tão difícil, as várias coisas que eu vi em Israel, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o serviço de polícia, o serviço de forças de segurança. É uma das coisas que mais me chamou a atenção. Porque lá eles chamam a polícia de polícia democrática. Eu até me estranhei e falei, poxa, mas polícia democrática é uma polícia tão rígida. Aí me chamou a atenção que por ser uma polícia democrática, ela tem que ser uma polícia rígida. Por quê? Porque a polícia democrática, ela mantém limites. Ela mantém limites. E para que nós tenhamos democracia, nós temos que ter limites. É isso que falta no Brasil. Limites legais, limites até quando nós vamos sentar numa cadeira, limites quando nós vamos ocupar um espaço no trânsito, limites na escola, limites no serviço, limites na sociedade. E a quem cabe dar esses limites? A lei. E a quem cabe executar a lei? A polícia. E isso tem que ser feito com rigidez. Mas o povo tem que entender, e apoiar esses limites. Doa a quem doer. Eu sempre ouço falar em tolerância zero, a teoria das janelas quebradas, todo mundo já ouviu isso aí. Vamos fazer assim. Mas a pessoa quer tolerância zero para o vizinho, não para si. Eu lembro uma vez que eu era tenente aqui no 4º Batalhão, prendi um jovem na época, que na época não tinha tanta droga no Brasil. A droga, isso nos anos 84, 85, a droga mais forte que nós tínhamos era maconha. Então você pegar um cara com maconha na rua, nossa, era descrito, autório em flagrante, artigo 16 e tudo. E uma vez nós pegamos um jovem, eu vi que o rapaz estava bem vestido, vi que não era um cara abandonado de rua, e eu falei, não, eu estou aqui com um amigo curtindo, eu moro aqui na Paula Ferreira, Pirituba. Aí eu olhei para o polícia e falei, pô, vou levar esse cara para a cadeia, ele vai tomar um flagrante, eram 2, 3 cigarrinhos de maconha, vai tomar um flagrante, vai acabar com a vida do cara, estou vendo que o cara não é bandido, vou levar ele para casa. Não, pelo amor de Deus, para casa não, vou levar ele para casa. Já que ele falou, não, pelo amor de Deus, é que eu vou levar mesmo, né? Cheguei na casa dele, parei uma viatura, tático móvel, aquele tático móvel vermelho e preto que a gente usava naquela época. Batemos na porta, a mãe já abriu nervosa, viu a viatura, já ficou brava comigo. O que foi? Eu poderia falar com a minha, os vizinhos já se acenderam, né? A primeira coisa que a criança faz, quando está tendo roubo, ninguém olha, mas quando a polícia chega, todo mundo quer ver. E já anota o prefixo. Aí eu falei, senhora, faz favor, eu queria falar alto para os vizinhos, para proteger a família, né? Faz favor. Aí viu o pai e a mãe. O que foi? Eu falei, olha, sua mãe fulano e tal, sofreu, olha, seu filho está preso, nós o pegamos com entorpecente. É mentira, meu filho jamais, o senhor é um mentiroso, meu filho jamais faria isso, já começou a me desacatar de todo mundo. Eu respeitei, porque eu sei que ela estava nervosa, né, mãe? Aí eu bati na viatura e falei, ô fulano, fala aí pra sua mãe que você está fazendo. Não, mãe, eu estava fumando maconha. Ela começou a chorar, desespero. Aí o pai dele conversou comigo e falou, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou até a esquina, eu vou liberar um menino, você conversa com ele para dentro, conversa, não adianta bater, conversa com o menino, tal, e ficou assim. Mas ficou bem claro o seguinte, a pessoa já veio me agredindo e falou que eu era mentiroso, o filho dela não fazia, e fazia. E não foi essa a primeira, nem a segunda, nem a 1000ª vez que eu fiz isso. De pegar uma pessoa, levar para o distrito, levar preso, ou levar para casa, e a família não aceitar. Vocês imaginam então quando a gente trocava tiro com um bandido e chegava para a família, olha, seu filho morreu. Imagina a reação da pessoa. Me chamava de assassino, de criminoso, e tudo que vocês podem pensar. Porque você está lá cumprindo a lei. Cumprindo a lei. Então nós precisamos de uma mudança enérgica no nosso país. Para nós protegermos nossos filhos, como foi dito na palestra, nós precisamos brigar por uma mudança na legislação. Nós precisamos brigar por uma postura, mudança de postura na sociedade.
Nós precisamos brigar por uma polícia democrática, uma polícia forte, uma polícia prestigiada, porque ninguém que não está sendo prestigiado trabalha bem. O homem, para trabalhar, ele tem que ser prestigiado. E o homem que é prestigiado, ele prestigia. E o homem que é prestigiado, ele se dá mais para a sociedade. E não existe no Brasil um serviço mais voltado aos direitos humanos do que o serviço da Polícia Militar. Porque nós, quando ingressamos na polícia, nós fazemos o juramento, se necessário for, sacrificar a própria vida. Não existe outro serviço no mundo que faça esse juramento. Nós fazemos. Infelizmente, milhares de homens e mulheres cumpriram esse juramento. Infelizmente, nós temos um cemitério. A Polícia Militar é um dos poucos serviços do mundo que tem um cemitério próprio. E o nosso cemitério está lotado. E como nós vamos mudar isso? Algumas pessoas chegam para mim e falam: Coronel, só tem uma saída. Qual que é? Fala. A revolução. Vamos para a guerra, vamos lutar. Pelo amor de Deus, já vi muito sangue na minha vida. Se nós falarmos em revolução hoje, nós todos temos aqui praticamente a mesma idade, 40, 50, 60 anos, um pouco mais, um pouco menos. Quem vai para a revolução são nossos filhos. Quem vai morrer lá na linha de frente são nossas crianças. Quando a gente é jovem é gostoso, né? Vamos para a guerra, vamos voltar com o herói. Hoje são nossos filhos que vão voltar dentro do caixão, como está acontecendo nos Estados Unidos, no Egito, no Israel, na Palestina. São as crianças que estão morrendo. Então nunca, a saída nunca é a revolução. Nunca uma saída com armas. Nunca uma saída com sangue. Nós não precisamos disso. Nós temos uma saída muito melhor, que é o voto. Quando eu chegava aqui na frente hoje, numa casa em frente, eu não sei se vocês notaram, está escrito uma coisa na parede lá numa garagem aqui, viu? O que está escrito lá? Voto nulo. Essa é a pior arma que nós podemos ter. Essa é uma arma que a esquerda está usando muito. Eu falo que a esquerda, porque a esquerda está usando mesmo. Alguém que já viu na internet o seguinte: vamos fazer um movimento de rebeldia. Vamos todo mundo votar em branco ou nulo para presidente, porque se 51% dos eleitores votar em branco ou nulo, vai ser obrigado a uma nova eleição. Alguém já viu isso? Está rodando na internet. É mentira isso. Aonde está escrito isso? Aonde na Constituição está escrito isso? É mentira. Agora, infelizmente, tem muita gente incauta que acredita e vai lá e não vota. Eu vou mostrar minha rebeldia, não vou votar. O cara que vota em determinados partidos aí, eu não vou citar o nome aqui, que aqui não se deve falar coisa feia, entendeu? Essas pessoas não deixam de votar nos seus candidatos. Em situação nenhuma. Mesmo que eles estejam envolvidos com o crime organizado, está na cara, está provado, eles não deixam de votar nesses indivíduos, porque eles serão eleitos nessa eleição. Não deixam. E nós deixamos de votar. Não, eu não admito mais o que está acontecendo no Brasil. Não vou votar mais em ninguém. Conclusão, quem vai assumir? Quem eles puseram no poder. Aí vocês não reclamam. Nós só temos uma mudança. É votar nas pessoas corretas. E exigir que essas pessoas façam uma mudança. Porque se não for assim, gente, se o Brasil continuar do jeito que está, estamos falando de desmilitarização das PMs, todo mundo já ouviu isso aqui. Tá? Conclusão, a PM vai poder fazer greve, porque não vai ser mais PM. Hoje eu sou um soldado, falei: meu, vamos entrar na favela. Oi? 5 minutos, tá bom, já está dando. Falei para vocês me avisar. Você entra numa favela, você chega no soldado e fala: você, João Reis, fez isso várias vezes. Reis, Jesus, vamos comigo, nós vamos entrar na favela lá da Vila Hamburguesa. Vamos lá pegar o Zé Pezão, que está aí, vai 5 caras armados de fuzil. Nós vamos lá buscar o cara, vamos arrebentar lá dentro da favela. Vamos. Sim, senhor, coronel, vamos. Ganhando mal, nós vamos mesmo assim. A hora que acabar a polícia militar, eu vou chamar o Reis. Ele disse: coronel, o senhor está louco. O senhor está louco. Ganhando violência, acha que numa favela, trocar tiro armado com um cara armado com fuzil. Não, é o senhor. Como é que eu vou brigar ele junto? Não vou poder brigar, porque não vai ter mais regulamento militar, não vai ter código penal militar. Aí eu me falou: coronel, nós estamos vendo, vamos parar a polícia militar. Vocês viram o que aconteceu na Bahia? Vocês viram o que aconteceu em Pernambuco? 1, 2, 3 dias de polícia militar parada. Lá na Argentina, no ano passado, quando a polícia resolveu parar, todo mundo viu. Então o que está acontecendo, gente? Isso é uma tática para desestruturar ainda mais nossas instituições. Quem está propondo a desmilitarização da polícia é um senador que está envolvido em crime lá no Rio de Janeiro, de desvio de verba. Por que será que ele não gosta de polícia? Me perguntem por quê. Por que a polícia militar incomoda tanto? Eu falei: ela tem falhas? Tem, um monte. Mas por que ela incomoda tanto? Aí eu pergunto: por que só a polícia militar morre trocando tiro com o PCC? Porque está incomodando, porque é a única que trabalha, é a única que vai para cima. Quando eu estava comandando a rota, em 2 anos e meio que eu comandei a rota, nunca se prendeu tanto criminoso no PCC, tanta arma, tanto fuzil, tanta droga, tanto dinheiro. E quem assumiu o 01 no PCC? Ou morria ou ia para a cadeia, isso foi o jeito que ele queria.
Porque quem escolhe é o ladrão. Quem escolhe é o ladrão. Ele sai de casa armado para o que deve é. Se ele se render na hora, ele vai preso. Se ele resistir, eu sou treinado para acertar a vida dele. E isso ele atira bem. É assim que funciona. Eu quero ver meus netos crescerem. E na guerra, quem é mais treinado sobrevive. E o mais treinado tem que ser a polícia militar. Por quê? Porque quando morre um policial, fora o lado humano, o lado de família, quem perde é a sociedade. Porque vocês pagaram esse homem para ser treinado durante um ano, vocês pagaram armamento, fardamento, treinamento, comida, alojamento, viatura, vocês pagaram. Quando esse homem morre, vamos deixar o lado humano de lado, é jogar o dinheiro de vocês no lixo. E ninguém se preocupa com isso. Ah, mas um policial militar que morreu. Quem está morrendo é a sociedade. Quem está sendo atacada é a sociedade, não é o soldado João, o soldado José. São vocês que estão sendo atacados. Entendam isso. Nós temos que mudar nossa legislação. Nós temos que ter uma polícia forte e prestigiada. E nós temos que mudar nossa cultura. Para fechar, quando se fala em segurança no crime, para o crime acontecer, existem vários bolsões, vários círculos de segurança que têm que ser rompidos para acontecer o crime. Primeiro círculo, religião. Acreditar em Deus ou em qualquer crença que a pessoa tem. Acreditar no ser superior. Aquela pessoa que acredita em Deus e no ser superior, ele não vai fazer o mal. Porque ele ensinava isso, porque você não pode fazer isso, que você vai para o inferno, que você vai não sei o quê. Enfim, cada um tem a sua crença. Então ele fala, poxa, eu não vou fazer coisa errada, não vou roubar, não vou matar, porque eu vou pagar futuramente isso. Então ele acredita num ser superior. Segundo, família. O cara que tem uma família estruturada, uma família que me ensina, ele fala, poxa, eu não posso fazer isso, se eu chegar em casa minha mãe vai me bater. Nós somos mais velhos, até hoje eu tenho medo da minha mãe. Minha mãe tem 1,47 m, mamãe tem 73 anos, já que a baixinha está conservada. Mas até hoje ela tem um chinelo maravilhoso e não costuma errar logo. Então quando ela vem me dar bronca, eu ainda baixo a cabeça, não quer, tá bom mãe, tá bom mãe, tá bom mãe. De vez em quando ela vem pegar no meu pé. É minha mãe. A gente tem que ter respeito pelos pais. Então aquele que respeita pai e mãe, ele fala, não vou cometer um crime, porque meu pai e minha mãe vai vir pegar no meu pé. O terceiro círculo é a escola. Eu não sei se tem professores aqui ou professoras. Escola. Olha o que está acontecendo nas escolas hoje. O professor ele é agredido. O professor, então, nem vou contar. Em sala de aula. É ameaçado. Tem os carros arrebentados na parte da escola. São ameaçados, desrespeitados todos os dias. Então, a escola, aquele que não respeita o professor, vai respeitar quem? O quarto ciclo, a sociedade. Moral, civismo. Aqui nós vimos, aqui cantamos o hino nacional. Até hoje, quando eu canto o hino nacional, me arrepio. E nós aqui vimos uma série de atitudes que remontam ao civismo, ao respeito, remontam à educação entre pessoas, não a educação escolar, a educação entre pessoas, ao respeito mútuo, a sociedade. A sociedade é isso aqui. Nós temos hierarquia, temos uma disciplina e temos respeito. Tá? Então, esses 4 ciclos, quando eles são rompidos, nós chegamos ao crime. Ou seja, ele não respeitou Deus, ele não respeitou os pais, ele não respeitou os professores, ele não respeitou as leis, a sociedade. Vocês acham que vai respeitar a polícia? Não vai. E quando acontece o crime, quem é o errado por ter acontecido? Não tomou providência? É a polícia. Porque toda a sociedade lava as mãos. Então está na hora da gente mudar a nossa postura, investir em segurança, investir em educação, investir em saúde. Se nós não mudarmos nossa postura, daqui 5, 6 anos, eu não sei o que vai ser do Brasil. Eu não sei onde nós vamos parar. Em todas as grandes cidades do Brasil, pequenas cidades, eu fui em Socorro. Cidade de Socorro que tem 20 mil habitantes, 30 mil habitantes. Andei na periferia, só de cara eu vi umas 3, 4 bocas de fumo. Só andando na periferia. Mulher fazendo segurança de boca de fumo, com o WhatsApp na mão e controlando lá. Vigia, ela é uma mulher. A gente conhece só em Patrulha, você sabe quem é que não é. Todas as cidades estão dominadas hoje pelo crime, pelo tráfico. E nós vamos mudar isso como, meus amigos? Postura, exigindo mudanças na lei, uma postura policial mais forte, nós apoiando a lei, nós exigindo o que é certo. O dia que nós fizermos isso, nós aprendemos a fazer isso, aí sim nós vamos aprender a viver em sociedade. E como nós vamos fazer isso? Repito mais uma vez. Esse ano era uma eleição, eu tive... Como é o nome da loja lá que nós tivemos? Na Glesp. Estive na Glesp, quando o Aécio foi lá conversar e falou justamente sobre isso também. Estava lotado, peguei isso, estava lotado. E nós precisamos de mudança
na política brasileira, na política geral do país. Exijam mudanças, pensem no que nós falamos, exijam da sua família postura também, e vamos começar a nos sacrificar. Nós precisamos nos sacrificar. Para nós termos uma sociedade perfeita, nós temos que abrir mão do eu individual e aprendermos a viver no coletivo. O brasileiro precisa aprender a abrir mão do seu eu individual e aprender a viver no coletivo, respeitando as leis, respeitando os espaços, respeitando as autoridades. É o que nós vemos nessa loja hoje. Se nós tivéssemos uma sociedade como nós temos uma loja, no exemplo de vocês aqui, uma igreja, uma tropa militar, nós teríamos uma sociedade totalmente diferente. Nós só não temos por causa disso, falta de respeito às autoridades, falta de respeito às leis e falta de respeito ao indivíduo. Dá para mudar? Sim. Eu acredito em mudanças. Se eu não acreditasse em mudanças, eu não estaria aqui fazendo o que estou fazendo. Poderia estar em casa essa hora com a minha esposa, estou aposentado há 3 anos, poderia estar viajando. Aliás, minha esposa está fora de São Paulo viajando e nós estamos aqui, nós vamos trabalhar hoje, vamos trabalhar amanhã. Porque a gente acredita em mudanças. Mas essa mudança nós só faremos juntos. Nós só faremos juntos. Então eu concito todos os senhores e senhoras aqui presentes a entrarmos nessa luta por um Brasil melhor, por um Brasil para os nossos filhos e netos, bisnetos, para um Brasil que traga alegria para todos nós. Porque se tivéssemos começado isso há 20, 30 anos atrás, hoje o Brasil seria diferente. Então dá tempo? Dá, vamos dar o primeiro passo, vamos dar o segundo, vamos continuar em frente que nós vamos vencer. Mas para isso, nós, pessoas de bem, nós somos fortes. Existe uma frase de Edmund Burke que fala o seguinte: para que os maus vençam, basta que os bons se calem. Aprendam isso. Para que os maus vençam, basta que os bons se calem. Então não vamos nos calar. Vamos exigir nossos direitos, vamos pedir mudanças, vamos fortalecer as autoridades constituídas no país, vamos voltar a um país de ordem e progresso. Muito obrigado.